Nesta aula, vamos conversar a respeito do conceito de mínimo produto viável, ou MVP. O MVP é a criação de um produto com funcionalidades mínimas que são capazes de permitir um teste de aceitação junto ao público. O objetivo é aprender com nossos clientes, identificando os pontos de ajuste necessários no nosso produto, economizando recursos. Para entendermos o que é o MVP, é necessário um momento de disrupção. Esquecer a ideia de que devemos lançar no mercado somente um produto acabado. E por que isso? Simples, porque o produto está acabado na sua opinião e não na opinião de quem vai usá-lo. Importante lembrarmos que existem dois fatores motivacionais para a compra de um produto ou de um serviço. O primeiro é o prazer e o segundo é a dor. O cliente compra pelas razões dele e não pelas suas. Por mais que você se orgulhe de que sua empresa criou, não é possível saber previamente se o consumidor compartilha da sua visão, a menos que você permita experimentar o desempenho deste produto no mercado e também se manter preparado para os feedbacks que irá receber. 3 coisas podem acontecer quando você lançar um MVP no mercado. Primeiro, ele pode ser um sucesso de vendas e você decidir que não é necessário reinvestir no produto. Segundo, ele pode vender bem e sugerir pelo comportamento do consumidor quais os incrementos necessários para que ele venda ainda mais. Terceiro, ele pode não ser aceito e então você saberá rapidamente, antes de investir todos os seus recursos em uma ideia que não vai para frente. O MVP precisa gerar valor e ter o fator uau, surpreender. Mas atenção, um MVP deve ser usável, valioso e factível. Não é porque é um MVP que deve ser qualquer coisa. Nós vamos agora comentar sobre alguns cases, tanto de sucesso quanto de fracasso, onde fica muito evidente a necessidade de trabalharmos sempre com o conceito de MVP. O primeiro case de sucesso que vamos comentar é o do brasileiro que vende 1,5 kg de pão de queijo pelo preço de R$ 50 na Dinamarca. Este empresário experimentou o produto, o pão de queijo tradicional, na casa de uma amiga na Dinamarca. Ele gostou tanto desse produto que ele decidiu fazer essa receita na sua própria casa. Ao experimentar este produto que ele fez, sua amiga então sugeriu imediatamente que ele comercializasse o produto. Ou seja, a versão feita pelo empresário superou a versão que ele experimentou na casa da sua amiga. E a própria amiga reconheceu que existia ali um fator uau, que merecia ser comercializado. A primeira forma que o empresário escolheu para vender o seu produto foi através da fabricação caseira, com entregas de porta em porta. Mas como a aceitação veio rápido e a demanda aumentou muito, o empresário entendeu que sua necessidade era de expandir sua produção, sua capacidade fabril. Mais tarde, ele passou a comercializar outros tipos de salgado e hoje é dono de uma fábrica que atende 2 tipos de consumidores. Ele atende cafés, bares e restaurantes que comercializam o seu produto e atende também o consumidor final com a mesma entrega porta a porta que ele realizava no início da sua operação. Podemos tirar algumas reflexões importantes deste case. Primeiramente, o dono do produto
apenas começou a vender o pão de queijo depois que atestou a sua qualidade junto aos seus amigos próximos, ou seja, ele validou a sua hipótese. O seu produto era diferente, tinha o fator uau e tinha qualidade. Consequentemente, haveria demanda. Segundo ponto, as vendas iniciaram com baixo investimento, comercializando um produto em sua forma básica, sendo entregue de porta em porta através de encomendas que ele recebia pela internet. Ou seja, a produção atendia ao volume de encomendas que ele recebia, não havendo ou minimizando desperdícios. Terceiro ponto. Ao validar o sucesso do seu produto, o empresário percebeu que não precisava incrementá-lo, poderia continuar comercializando em sua forma mais básica. Sua necessidade era de investir em formas de aumentar a sua produção. Ter a visibilidade dessa decisão tão prematuramente, com certeza, foi o fator de sucesso para este modelo de negócio. O empresário poderia ter desperdiçado recursos investindo em incrementos de produto que talvez não fariam a menor diferença na demanda que ele já tinha e viria a ter. E ele enxergou que estes recursos seriam melhor empregados na expansão da sua rede de distribuição e da sua capacidade fabril. Quarto ponto, embora não tenha percebido a necessidade de incrementar o seu produto, o empresário percebeu que havia um espaço para lançar outros produtos semelhantes ao primeiro. E ele seguiu os mesmos passos até validar também as hipóteses de cada uma dessas variações de salgado. E por fim, o quinto ponto nos diz que todo o aprendizado que o lançamento deste produto lhe proporcionou, através do lançamento de um MVP, permitiu ao empresário atender de forma abundante dois públicos distintos de maneiras distintas, chegando a comercializar até 6 toneladas de alimentos por mês, ou seja, um verdadeiro case de sucesso. Vamos ao nosso segundo case de sucesso na utilização do MVP. O caso de uma brasileira que vende até 80 caixas de brigadeiro por mês em Nova York. Mas não estamos falando de 80 caixas de brigadeiro em toda a sua produção. Ela vende até 80 caixas por ponto de distribuição. E nós estamos falando de um produto refinado, de alto custo. A empresária presenteou uma amiga no seu aniversário com uma caixa de brigadeiros feitos por ela, brigadeiros artesanais. Uma caixa um pouco mais refinada, que tinha uma beleza, e dentro havia um produto diferente que a amiga nunca havia experimentado. Essa brasileira estava presenteando uma amiga americana em Nova York. O doce, ao ser experimentado pela aniversariante e por alguns de seus convidados no evento, foi um verdadeiro sucesso imediato. E algumas pessoas já realizaram ali mesmo suas primeiras encomendas antes que este negócio de brigadeiro sequer tivesse sido cogitado pela empresária. Ao perceber que este doce não somente agradava, mas conquistava, o paladar dos nova-iorquinos, essa empresária investiu na comercialização do produto em sua forma mais básica. Estamos falando aqui do bom e tradicional brigadeiro de chocolate com leite condensado. A primeira forma de venda do produto
foi através de fabricação caseira para atender encomendas, similar ao caso do pão de queijo, né? A empresária, ela fabricava conforme as encomendas que ela recebia, minimizando desperdício de recursos e de estoque. Na sequência, a empresária se uniu a uma sócia e abriu então a sua primeira loja, chamada My Sweet Brigadeiro, em plena Nova York. Hoje, além de realizar entregas em Nova York, o negócio atende todos os 50 estados americanos, além de contar com distribuição em grandes redes de supermercado. Algumas reflexões sobre este case. Primeiro, a dona do produto apenas começou a vender o brigadeiro porque recebeu uma demanda reprimida do produto, quase que por acidente, e percebeu então uma oportunidade de negócio. As vendas iniciaram com baixo investimento, comercializando um produto em sua forma mais básica e sob encomenda. O que queremos dizer com isso? Aqui no Brasil, nós vemos o brigadeiro gourmet de diversos sabores diferentes, que requer um investimento maior. No caso da My Sweet Brigadeiro, o brigadeiro era comercializado em sua forma simples, leite condensado e chocolate. E até o investimento se tornava menor. Ao validar o sucesso do seu produto, a empresária percebeu que não precisava incrementá-lo, mas sim investir na sua forma de apresentação, que era sofisticada. A empresária percebeu que a caixa com os doces chamava muita atenção de quem comprava, não somente o sabor do produto. Ao abrir uma loja, a empresária reforçou o conceito de que o produto era não somente para consumo, mas também poderia ser adquirido para se tornar um presente delicado e diferente. Focadas na expansão do negócio, as donas da My Sweet Brigadeiro firmaram parcerias para garantir a rede de distribuição de um produto em sua forma mais básica, conquistando um público cada vez maior. Estes dois são verdadeiros cases de sucesso na utilização do MVP. Vamos comentar agora um case de fracasso, o caso da Theranos, uma startup que prometia revolucionar os exames de sangue e que não apenas fechou as suas portas, como teve sua CEO proibida de atuar por 10 anos como executiva de qualquer empresa pública. A Theranos garantia que suas máquinas, seus equipamentos, podiam realizar 90% dos exames de sangue feitos com os equipamentos convencionais de laboratórios. Essa startup não só planejava roubar o mercado das duas principais empresas do setor, como achava que o mercado como um todo poderia dobrar de tamanho, porque sem precisar enfrentar as agulhas e por um preço irrisório de $2,99, as pessoas iriam fazer muito mais exames de sangue. Contudo, a promessa foi feita aos consumidores antes que o produto tivesse sido testado. A Theranos firmou acordos com farmácias, montou laboratórios, mas quando chegou à conclusão que seus equipamentos, na verdade, eram capazes de muito menos do que eles prometeram entregar, fazendo apenas uma dúzia de exames e não 90% de todos eles, a Theranos se viu obrigada a montar um grande esquema de fraude, com utilização de diversos equipamentos terceirizados para entregar o resultado que ela prometia. A empresa terminou multada em $500 mil e teve sua executiva proibida de atuar em empresas públicas por 10 anos
fechando suas portas em 2018. Reflexões sobre este case de fracasso. A história da Theranos é extremamente complexa e rodeada de fraudes. No link disponível aqui no material, você pode ler todos os detalhes deste case. Mas algumas lições importantes sobre a ausência de um MVP podem ser relacionadas aqui na nossa aula. Primeiro, a dona do produto fez excessivas propagandas sobre a tecnologia deste produto, com promessas miraculosas, antes mesmo que um protótipo tivesse sido construído e se mostrasse capaz de realizar a quantidade de exames anunciada por ela. Segundo ponto, embora o custo do equipamento fosse dito pela Theranos como baixo, a empresa se preocupou primeiro em captar o maior volume de investimento possível para desenvolver seus próprios laboratórios que, na verdade, nada tinham a ver com o seu MVP, que era o equipamento que deveria realizar 90% dos exames de sangue a um custo de $2,99. Ela se preocupou em investir na abertura de laboratórios próprios, antes mesmo de testar se a tecnologia do seu produto funcionava de uma forma simples, que poderia ser através de parcerias firmadas com farmácias, algo que ela veio a fazer, só que muito depois. Terceiro ponto. Além de seu produto não ter sido capaz de fazer nem metade do que prometia, essa startup ainda precisou adquirir equipamentos dos seus concorrentes, os bons e velhos equipamentos convencionais de sempre, para que os seus laboratórios pudessem realizar os exames prometidos. Ou seja, ela fraudou os seus resultados. O seu equipamento de $2,99 o custo não conseguia realizar os exames, então ela se viu obrigada a adquirir equipamentos dos seus concorrentes para que ela pudesse entregar o resultado prometido. E por fim, o final não poderia ter sido mais trágico para a empreendedora CEO da Theranos. O produto não era nada parecido com o que fora idealizado e toda a propaganda enganosa levou a executiva da empresa a uma condenação. Vamos comentar um caso agora em que foi necessário pivotar a ideia inicial do MVP. Pivotar é um conceito muito utilizado pelas startups quando uma hipótese de modelo de negócio não se mostra viável após ser testada no mercado. Este é o caso do YouTube, a grande plataforma de compartilhamento de vídeos que conhecemos hoje. Inicialmente era uma plataforma de vídeos de namoro à distância. Fundada em 2005 pelos empreendedores Chad Hurley, Steve Chen e Jared Karen, a ideia inicial dessa startup era atuar como um serviço de vídeo para namoro online. O foco inicial estava em resolver a dificuldade que as pessoas tinham em compartilhar vídeos de qualquer natureza com suas famílias e amigos. E na concepção de um MVP, os fundadores acreditavam que as pessoas usariam o serviço para este fim, para divulgarem vídeos de si mesmas, tanto para atrair pessoas de seus interesses, quanto por puro prazer em compartilhar momentos com seus amigos e familiares. Contudo, os fundadores foram surpreendidos quando o 20º vídeo upado na plataforma trazia 2 amigos dublando uma música de uma boy band, e foi um sucesso absoluto de audiência, alcançando
6 milhões de visualizações em uma época em que o acesso à internet não era tão popular quanto hoje. Um ano depois, o YouTube passou de 4,9 milhões para 19,6 milhões de usuários. Aumentou em 300% seu público e acabou vendido por 1,65 bilhões de dólares para o Google. Hoje, o YouTube se consolidou como a maior ferramenta de marketing, negócios e entretenimento em vídeos sob demanda que já existiu. Algumas reflexões sobre o caso do YouTube. 1. Quando os fundadores do YouTube idealizaram seu MVP, pensaram em sua própria dor. O foco estava em resolver um problema que eles acreditavam ser muito importante para as outras pessoas, que era o compartilhamento de vídeos, de momentos registrados por uma câmera com amigos e parentes. Por uma guinada do destino, os clientes do YouTube enxergaram outras possibilidades de uso para este produto e surpreenderam seus próprios idealizadores com um comportamento que nenhum deles poderia sequer imaginar. Compartilhar vídeos não com suas famílias e amigos, mas com o mundo inteiro, com quem quisesse ver, com quem tivesse disposto a assistir. O direcionamento do produto mudou e as inúmeras possibilidades de incremento começaram a acontecer pelas mãos dos próprios usuários. O alcance astronômico dessa ferramenta, após a aquisição pela Google, não permitiu que nenhum outro concorrente conquistasse uma parcela de mercado sequer. Ser youtuber hoje é inclusive uma profissão. Ou seja, podemos ver aqui claramente um momento de disruptura em que os fundadores deste produto perceberam que ele era algo muito maior do que eles tinham pensado e que eles não teriam condições de alcançar todo o potencial daquela demanda reprimida que começou a se revelar com a utilização do produto. Eles decidiram então vender aquele produto para uma outra empresa que seria capaz de desenvolver todos aqueles incrementos e entregar o que os usuários precisavam. Ou seja, eles pivotaram da ideia inicial de que o YouTube seria uma plataforma de compartilhamento de momentos com pessoas próximas e passou a ser uma plataforma de hospedagem de vídeos de qualquer natureza, inclusive impulsionando diversos segmentos de negócio através da hospedagem e compartilhamento de vídeos. Com estes cases, podemos perceber que o MVP é fundamental para validarmos qualquer hipótese de negócio.